Olá a todos. Na aula de hoje, o nosso tema será Ajax e REST. E para tal, vamos criar uma aplicação muito simples, nem sequer vamos implementar a totalidade da aplicação, vamos apenas implementar uma parte que é necessária para dar o nosso exemplo de como utilizar o Ajax. E depois, mais tarde, irei explicar então os conceitos do REST. Portanto, ah, a aplicação de exemplo que nós vamos utilizar, que, hum, que vai ser então um sistema, por exemplo, para gestão de dados de faturação ou de gestão de clientes e de produtos, e que é esta aplicação que vocês estão aqui a ver. Esta aplicação não, esta base de dados que vocês estão aqui a ver, que vai ser a base da nossa aplicação. Não precisam de estar muito preocupados com estas tabelas aqui do lado direito. A única tabela com que nós vamos trabalhar hoje vai ser aqui a tabela do lado esquerdo, que é dos códigos postais. Vai ser uma tabela que vai ter um ID do código postal, o PC4, que é os 4 dígitos do código postal, por exemplo, se for 2910 530, há de ser o PC4 2910 e o PC3 é 530, por exemplo. E depois o PC Alpha é a parte que identifica, por exemplo, a cidade ou a localidade a que pertence esse código postal. Por exemplo, 2910, 530, Setúbal, por exemplo. E pronto, este formato que estamos a utilizar é mais ou menos o formato que está na base de dados do CTT que nós fomos buscar aqui a esta URL que tem aqui no ecrã. Portanto, aqui a ideia seria nós podermos, na nossa aplicação, quando um código postal é introduzido no sistema, nós podemos validar se esse é um código postal válido, para além de apenas vermos se tem os 4 dígitos na parte antes do traço e os 3 dígitos na parte depois do traço, e se introduzimos uma cidade. Portanto, aliás, a ideia até é, a partir de, se introduzirmos só, por exemplo, 2910-530, irmos buscar automaticamente qual é a cidade. Contudo, pronto, com os vossos conhecimentos atuais, não é possível fazer isto de forma automática, ligando aos web services do CTT, supondo que o CTT tem web services para isso. Porque até é possível que tenham um serviço em que eu envio para lá o código postal, a parte 4 e a parte 3, e ele retorna uma cidade. Assumindo que esse serviço existe, uma possibilidade seria contactá-lo. Não existindo, vamos então nós introduzir todos os dados que vamos buscar à base de dados do CTT aqui nesta URL, nesta tabela, em que vamos ter todas as combinações válidas de códigos postais que existem no país. E depois criamos nós internamente um serviço que nós vamos consumir. Eu vou-vos explicar como é que consumimos esse serviço, em que vamos verificar se o código postal que foi introduzido é válido. Por exemplo, portanto, vocês para criarem esta estrutura desta base de dados podem usar este script create_tables.sql que vai estar disponível no Moodle. E depois, para inserirem os vários códigos postais, existe um outro script à parte que é o insert_postal_codes.sql. Eles estão separados porque este aqui é bastante grande e podem vocês querer primeiro criar as tabelas e só inserir os códigos postais mais tarde. E para criarmos a aplicação que vamos utilizar como exemplo, vamos aqui seguir este guia em que, portanto, eu já tenho aqui uma pasta vazia no Visual Studio Code, em que, por exemplo, a coisa que vocês devem começar para criar um projeto é fazer, por exemplo, npm init. Ele vai-vos perguntar qual é que é o nome do pacote que querem dar ao projeto, o nome do vosso projeto. Por exemplo, eu vou chamar-lhe TP, APW TP08, por exemplo. A versão é 1.0, não nos dá descrição. O entry point, no nosso caso, o nosso fecheiro main vai ser o app.js, em vez de ser o index.js, nós escrevemos app.js. Não temos text command, não temos git repository, não vou pôr keywords. O autor, por exemplo, posso ser eu. Vamos dar enter. A licença pode ser a default. E vamos gerar o package.json. E isso gerou-vos aqui o package.json. Pronto.
E a partir daí, depois podem instalar estes 3 pacotes. Portanto, vamos fazer npm install express e ele vai-vos instalar o express. Como podem ver, instalou-vos o express com uma dependência. Depois podem instalar, aqui neste exemplo vamos usar o handlebars, como vocês já utilizaram também num laboratório anterior, mas desta vez vou utilizar um pacote um bocadinho diferente, em vez de ser o HBS, vamos usar o Express Handlebars, porque nos permite criar um layout master, que serve como base para todo o vosso site, e depois para cada página, que se vocês quiserem ter páginas separadas, em vez de ter uma single page application, cada página vai herdar o layout base do site. E por isso é que estou a utilizar este pacote um bocadinho diferente daquilo que está nos outros exemplos. Mas desde que sigam este guia não é nada assim de especial em termos de diferença. npm install express handlebars e vamos entrar. Vamos dar enter e ver a instalação. Ele também vai ser adicionado como dependência. E por fim, como vamos ter acesso à base de dados, vamos então fazer o npm install mysql. npm install mysql. Pronto. Já está. Depois temos aqui este fecheiro, o fecheiro app.js, que vamos aqui, eu vou antes talvez passar a usar o próprio fecheiro PowerPoint, porque é mais fácil para fazer copy-paste. Vamos então aqui copiar, este vai ser o nosso fecheiro app.js, que nós vamos aqui criar um file app.js e colar isto. E aqui este sítio onde está aqui este comentário verde será onde depois nós vamos definir as rotas e outros detalhes. Temos aqui um problema. É uma plica que está mal. Quando fizemos o copy-paste ficou mal aqui esta plica. Mas pronto. Temos aqui então o que é que fizemos? Fomos fazer o require do express. Vamos fazer o require do express handlebars. Fizemos o require do request handlers, que ainda não está criado. Criámos uma aplicação express. Dizemos que a sua pasta, a pasta de onde vão ser servidos os ficheiros estáticos, é a pasta www. Podemos já criá-la aqui. www. Depois estamos a definir que o engine.hbs vai utilizar a extensão .hbs, que é para criarmos os nossos ficheiros de handlebars. Só vamos usar dois, que é o master e o exemplo do sítio onde criamos um cliente e onde depois fazemos a validação do código postal. E estamos aqui a definir o view engine. Eu estou só a trocar isto por uma questão de coerência. Estou a pôr todas com double quotation marks em vez de single quotes. E depois aqui onde está o verde, onde vamos definir as rotas que ainda não definimos. Depois temos aqui a fazer app listen na parte 8081 do servidor. Falta-nos também aqui criar então mais um fecheiro que é a folder scripts e criar o fecheiro request handlers.js para já está vazio. E se depois viemos aqui ao debug, por exemplo, que é esta opção aqui, o run de lado, e dissemos que íamos criar um launch JSON file, ele vai automaticamente criar-nos um fecheiro para fazer launch diretamente dentro aqui do Visual Studio Code do fecheiro que está no workspace folder app.js. E se eu carregar F5, ele vai lançar-vos vai lançar tudo na pasta, vai-vos lançar o teu servidor na porta 8081. Se formos aqui ao localhost 8081, neste momento não temos lá nada, portanto não existe nada no caminho barra, mas o servidor está a correr. Portanto, continuando, a nossa ideia é que venhamos a ter um caminho barra create customer, que tem aqui este formulário e que valida, antes de nós até fazermos o gravar da página, valida o código postal que nós introduzimos aqui neste campo. Para tal, temos então que adicionar aqui este caminho no fecheiro app.js, não é? Pronto, vamos dizer que
que quando fazemos barra create customer, queremos utilizar o request handlers.create customer, que ainda não criámos, vamos criar depois esta função. E depois vamos querer então, aqui dentro do request handlers, criar esta função create customer, que recebe um request and response e exporta a função create customer, e a única coisa que esta função faz é fazer render do nosso template create customer, que ainda não criámos também. Depois, explicando aqui, isto é um pouco de informação extra, como é que nós vamos criar aqui estes templates. Utilizando aqui a configuração que eu utilizei aqui no fecheiro app.js, podemos então criar um template, que é este aqui, o main HBS, que vai ficar criado, tem que ficar criado na pasta folder views, mal escrito, na folder views, e depois lá dentro tem que estar dentro da pasta layout, e depois dentro da pasta layout é que fazemos o main.hbs. Temos que pôr aqui este layout. Isto é uma pasta onde nós pomos os layouts, em que aquele que é o layout por default normalmente é sempre chamado main. Este tipo de estrutura, views, layout, main HBS, isto pode ser reconfigurado com opções extras aqui no Express Handlebars, mas nós estamos a usar os valores por default. E nós criamos aqui esta página por default, é uma página muito simples de HTML, em que aqui a única coisa de especial é que esta instrução com 3 chavetas de um lado a abrir e 3 chavetas a fechar do outro, a dizer que isto é o nosso layout, e o conteúdo do template ao qual vamos fazer render vai ser inserido aqui. Ou seja, quando nós fazemos aqui res.render create customer, ele vai buscar o layout que nós não criámos, o create customer, utiliza este main como base, e o que está dentro do create customer é inserido aqui. É basicamente essa a ideia, e é basicamente o que está descrito aqui neste slide. Portanto, o create customer que nós vamos criar é este aqui, que vai ser colocado na pasta diretamente na pasta views, vai se chamar create customer.hbs. Portanto, temos o views, temos o layout e temos o create customer. Colamos o create customer. O create customer é só basicamente uma série de labels, inputs, e a formar aqui este layout que vocês estão aqui a ver. E praticamente a única parte com que nós vamos trabalhar em mais detalhe é aqui esta célula aqui, que trata da parte do postal code. O resto vai ficar sempre igual ao longo do tempo. Se nós fizermos aqui refresh ao servidor, vamos relançá-lo, e fizemos aqui aceder ao localhost 8081 create customer. Como podem ver, ele está aqui a aceder ao create customer, mas ainda temos aqui uns problemas, porque eu esqueci de criar uns fecheiros. Falta-nos aqui, dentro do www, criar uma folder chamada styles, e dentro desta pasta styles, criar o fecheiro styles.css. Esse fecheiro files.css, por acaso não está nos slides, mas eu depois deixo no módulo para vocês acederem. Eu vou só aqui buscar a outro sítio este fecheiro style.css. Está aqui, e eu vou colar aqui, porque este fecheiro é aqui referenciado no head. Bem, como se devem ter percebido, houve aqui um corte no vídeo. É que basicamente o site fica com este layout porque o facto de ter aqui o HTML, ou neste caso o handlebars, colocado nos slides, cria aqui alguns problemas no copy-paste. Portanto, eu vou utilizar, e depois não sejam descansados porque este material está todo disponível, vou ter que utilizar aqui
os layouts que eu já tinha criados, portanto vou substituir na pasta em que eu estou a usar agora para vos dar a aula as views pelas que já tinha aqui, e estas já não têm problema. Vou só aqui apagar umas coisas que vocês já tinham mais avançadas. Peço desculpa. Acho que a única coisa que fica exato é o postal code para ficar igual ao que temos nos slides. E aqui também nós ainda não tínhamos incluído aqui o script, que depois vamos adicionar mais à frente. Portanto, já fica igual ao que estava nos slides e, como podem ver, a página fica correta. Avançando, ou seja, o que está a acontecer, antes de avançar, é que temos este layout com base e depois o que está aqui dentro do Create Customer é introduzido aqui dentro do sítio do body. Isto porque nós fizemos aqui no Request Handler dizer que quisemos fazer o render do Create Customer. Ele já sabe que foi o Create Customer e como existe um layout main, ele introduz-o dentro do main. Por isso está aqui isto, e se nós fizermos ver o page source, este article está colocado dentro do resto do template. Entretanto, avançando, temos então aqui este site que pode ser preenchido desta maneira como vocês estão aqui a ver. E agora, para nós podermos validar o código postal, teremos que verificá-lo se ele existe dentro do universo possível total de todos os códigos postais que existem. Uma possibilidade era ter, por exemplo, era fazer import de um script, ou dentro do próprio script que nós importávamos aqui dentro da página, não é? Da página geral do site. Termos uma lista de todos os códigos postais que existem e fazemos essa verificação do lado do cliente. Mas há certas operações, e este pronto, é um exemplo que nós estamos a dar, que se calhar não faz sentido ser o cliente a verificar, quer às vezes por questões de privacidade, quer às vezes por questões do cliente não poder ter a base de dados completa, sendo aqui um exemplo mais ou menos desse género. Pronto, aqui podemos pensar, hoje em dia já não será assim tanto, mas estarmos a fazer download de todos os códigos postais para o cliente, que são 5 megabytes, por exemplo, se estivéssemos a aceder isto num telemóvel, estávamos a gastar 5 megabytes de tráfego, e se fosse uma ligação lenta, 5 megabytes ainda pode demorar um bocadinho de tempo a ir buscar essa informação. É mais ou menos a informação de todos os códigos postais que existem em Portugal, que neste momento, à data da gravação deste vídeo, são 196.901 códigos diferentes. Como isto é um volume demasiado elevado para o browser, talvez faça sentido concentrar essa informação no servidor. E então, uma das hipóteses era, sempre que eu estava aqui, por exemplo, a preencher o formulário, escrevia, por exemplo, o código postal, e sempre que havia uma alteração do valor do código postal, por exemplo, quando eu saía aqui do campo, ele enviava todo o formulário para o servidor. E eu ficava à espera da resposta em que o servidor processava o formulário e caso fosse válido, por exemplo, criava o cliente ou fazia a verificação. Caso fosse inválido, retornavam outra vez o formulário dizendo aqui uma mensagem de erro. Só que pronto, isto seria uma forma um bocado mais à moda antiga, porque isto obriga-me a navegar para outra página. Ao fazer uma navegação para outra página, o tempo enquanto eu estou a navegar para outra página, se, por exemplo, imaginemos que aquilo demorava 5 segundos, em princípio não, principalmente que isto é local e é uma site relativamente pequeno, se eu, entretanto, enquanto ele está a fazer aqui loading da outra página, começasse a escrever aqui outras coisas, esta informação ia ser perdida, porque o pedido já tinha sido gerado e quando vinha a resposta, quanto muito, eu poderia ter-me dado ao trabalho que a resposta tivesse com base no pedido que foi feito, que foi esta informação toda, incluindo o código postal, me gerasse uma nova página
em que vinha tudo pré-preenchido, mas tudo aquilo que eu preenchi entre o momento em que eu fiz o pedido e o momento em que o pedido foi processado e depois reenviado a resposta para o cliente, eu perdia. Portanto, isso não seria uma experiência de utilizador muito boa, que é isto que está aqui explicado neste slide. Para além disso, toda a informação e outras coisas que eu tivesse a fazer na página, em termos de JavaScript, eram perdidos, porque sempre que eu faço aqui refresh à página, todo o conteúdo do JavaScript é perdido e é de novo reavaliado. Portanto, também pode não ser o ideal se eu estiver a fazer outras coisas para além do código postal. Tinha que estar sempre tudo a ser corrido de novo e recalculado. Portanto, não era uma coisa muito boa. Além, tal como eu já tinha dito, se eu cada vez que escrevia aqui 2910, 014, por exemplo, e agora saía, né, carregando aqui no fundo, isto fazia on change, fazia um submit do formulário. Ele tinha que enviar todo o formulário, não só o código postal, para verificar se o código postal estava correto, e depois tinha que devolver, tinha que devolver de novo para eu continuar a fazer a introdução dos dados, tinha que voltar a enviar todo o formulário de volta, tal e qual como eu tinha deixado, o que também é um bocado de desperdício em termos de comunicação de dados. Portanto, o que é que eu posso fazer? Posso fazer uma comunicação com o servidor aqui sem ter que sair da página. Portanto, normalmente as comunicações com o servidor que nós conhecemos até agora são através de carregar num link e mudar para outra página, são através de eu ter um formulário e carregar, gravar. Portanto, nem sequer vamos implementar isto, mas podemos fazer um post ou um get num formulário para outra URL, um link para outra URL. Também posso despoltar este submit de um formulário ou a navegação para o link através de JavaScript, mas obriga-me sempre a mudar de contexto e a ir para outra URL ou para outra página. Mas existem mecanismos no JavaScript que nos permitem fazer isto de forma dinâmica sem sequer sair da mesma página. Aquela que é mais que está mais implementada na maior parte dos browsers, apesar de já existir uma outra mais moderna, que quem quiser explorar se chama Fetch API. Podem explorar também, não há problema, mas aquela que nós vamos aqui ensinar a utilizar é o XML HTTP Request, que já surgiu há 20 anos e, entretanto, pouco a pouco foi standardizada e já está presente em todos os browsers sem problemas nenhuns. E através deste objeto, desta classe do XML HTTP Request, podemos fazer pedidos ao servidor utilizando o GET, o POST, o PUT, o DELETE, todos aqueles métodos de HTTP que nós já demos na aula dedicada a esse tema. E esse pedido pode ser síncrono, ou seja, eu faço o pedido e todo o código da minha página bloqueia à espera da resposta, que, atenção, não façam isso. Ou pode ser assíncrono, em que eu mando o pedido e não fico à espera da resposta, vou registar tipo um callback, uma função, que quando a resposta está pronta vai ser executada para tratar da resposta que veio do servidor. Nesse caso, que é então, o funcionamento assíncrono, que funciona parecido a alguns callbacks, algumas coisas que já vimos no Node.js. Não é? Portanto, vamos iniciar a tarefa assincronamente, indicando o que é que vamos executar no final. O sistema continua a funcionar, não é? Senão não bloqueia a página, e que apenas quando a tarefa termina, então vamos executar o código que trata do processamento da resposta que veio do servidor. Portanto, nós, para enviar um pedido, temos que fazer com o objeto que nós criamos a partir do XML HTTP Request, fazer open. Temos que dizer qual é que é o tipo de pedido que vamos fazer, se é um get, se é um post, se é um put, se é um delete. Dizemos qual é a URL, que pode não ser o URL completo. Se estiverem numa página, podem usar só o caminho relativo. Por exemplo, se estiverem aqui nesta nossa página, quiserem fazer um pedido ao /postal code, agora já não sei qual é que vamos usar, basta pôr em /postal code, não precisam pôr aqui a URL completa. E depois temos aqui mais umas hipóteses, que é, por exemplo, se querem que o pedido seja síncrono ou assíncrono. Portanto, o true quer dizer que é assíncrono, o false quer dizer que é assíncrono. Se não fizerem nada por omissão, ele considera que é assíncrono. E nunca usem o false, por amor de Deus. E tem a opção também de passar o utilizador e password. Isto se tiverem
se tiverem implementado uma autenticação através da HTTP Basic Authentication, em princípio também não vão utilizar isto desta forma. Mas pronto, também são outros parâmetros que temos de passar. E depois, quando queremos mesmo enviar o pedido, chamamos o método .send, portanto isto aqui na realidade é para preparar o pedido, e depois no momento em que fazemos fazemos o send, podemos enviar, se não passarmos nada, normalmente é um pedido get, porque nos pedidos get nós não passamos um body do pedido, mas se fizermos send e passarmos algum objeto ou alguma variável, quer dizer que são variáveis que nós estamos a querer enviar para o servidor, por exemplo, se for um post, um put, um delete, e depois vocês vão de praticar isto também nos laboratórios. Por exemplo, pode ser uma sequência de pares de nome-valor separados por is comerciais, como vocês já viram, que é uma das formas de enviar dados nos formulários HTTP. Também podem enviar diretamente JSON. Existem várias formas de enviar dados para o servidor aqui no método send. Hoje vamos só ainda ver o método get, que é o mais básico. Depois tem também o resultado do pedido, que fica disponível na propriedade response, como nós depois já vamos ver. E nós também podemos, logo antes de fazer o pedido, dizer qual é que é o tipo de pedido que estamos à espera do servidor, para que também às vezes facilite o processamento da resposta. Se não dissermos nada, consideramos que é string, portanto que vem basicamente que é string. Sim, que é um valor vazio, que é string, portanto que vêm os dados em texto. Mas podem também ser, podemos mesmo dizer explicitamente que vem um blob, que é um formato binário, um array buffer, que é uma sequência de bytes, que vem um documento, ou que vem, por exemplo, um objeto JSON, que este é bastante útil e vão usar bastante. Portanto, vocês podem também definir o tipo de resposta que vão ter. Também podem ter a possibilidade de aceder às propriedades response text para acederem e ao response XML para acederem à resposta do pedido em formato de texto ou em formato de XML. E também podem ler as propriedades status e status text. O status é o código da resposta do pedido, por exemplo, se é 200, se é 404, portanto, se 200 foi bem sucedido, se for outro código é porque correu uma coisa mal, e o status text, caso haja alguma mensagem de erro ou de informação sobre o status. E depois, algo que vocês depois já vão ver aqui quando virem o exemplo, outra propriedade que também tem, normalmente é o ready state, porque assim, o callback que vocês vão definir é no método onReadyStateChange, ou seja, é sempre que existe uma alteração do estado do pedido, vocês vão registar uma função que vai ser chamada. E sempre que o estado do pedido que foi feito e da resposta que está a ser recebida é alterada, ela vai ter um destes valores. O 0 quer dizer que o open ainda não foi executado. O estado 1 quer dizer que o send ainda não foi executado. O 2 quer dizer que já foi recebido o status e os cabeçalhos do pedido HTTP. O 3 quer dizer que já começaram a receber parcialmente a resposta. E o 4 quer dizer que está concluído. Vocês, em 99,9% das situações, apenas vão querer processar os dados quando tiver tudo concluído. Por isso é que, depois no exemplo que vocês vão ver, a função que vocês registam vai ter lá um if em que praticamente só faz alguma coisa quando o ready state é igual a 4. Portanto, antes disso, vocês vão ignorar sempre as alterações, porque todos os dados que vocês possam ir buscar ainda vão estar incompletos. Portanto, aqui a ideia é então que, utilizando o XML HTTP Request, nós podemos fazer então o chamado AJAX, que é Asynchronous JavaScript and XML. Porquê and XML? Porque inicialmente, quando isto começou a ser utilizado, e o nome que lá está, o XML HTTP Request, quando começou a ser utilizado, o que estava na moda em termos de formato para transferir dados entre clientes e servidores, etc., era o XML. No entanto, isso pouco a pouco saiu um bocado de moda e, apesar de ainda ser possível, se vocês quiserem usar com XML é possível, hoje em dia utiliza-se muito mais em JSON, mas o nome ficou e pegou moda e então chama-se Ajax.
E desta forma nós conseguimos ter então uma página que dinamicamente faz pedidos ao servidor e vai alterando o conteúdo da página. Daí que vocês no projeto, nós estamos a incentivar-vos a que vocês criem apenas uma única página e que manipula todos os dados em memória que estão mantidos em memória no JavaScript, e todos os pedidos e informação que seja necessária guardar para mais tarde recordar, vamos dizer assim, e coisas que seja necessário consultar, vai ser feito através de pedidos ao servidor em Ajax. No entanto, não quer dizer que na prática não haja, na minha opinião, o ideal até seja, a não ser que vocês estejam a desenvolver uma aplicação que seja suposto ser mesmo uma web app, ou seja, quase como uma aplicação que está feita no browser, mas que se comporta quase como uma app de telemóvel, vamos dizer assim, que realmente seja single page application, é uma possibilidade e é válido. Se tiverem uma coisa que é tipo um site híbrido que tem algum dinamismo, podem ter então a mistura das duas coisas. Portanto, ter uma série de umas poucas páginas estáticas, em que estáticas ou geradas dinamicamente, que fazem a consulta de alguns dados em Ajax. Portanto, isso será tipo um híbrido. Mas aqui o que nós estamos a querer incentivar é que vocês criem tudo com uma só página e façam os pedidos dinamicamente ao servidor. Entretanto, então, para fazermos a nossa verificação dinâmica do código postal através da Ajax, vamos então ter que fazer aqui algumas coisas. Vamos ter que, quando existe uma alteração aqui do valor do código postal, vamos ter que registar um evento que, quando isso acontece, faz um pedido a um caminho que é /postal-description/ passa-lhe o código postal. Portanto, se fosse, depois já vamos ver isto a funcional, mas ele podia fazer um pedido postal description 2910 540, por exemplo, e ele iria fazer o pedido para verificar este código postal. E o servidor iria então consultar a base de dados à procura deste código postal e retornar se as coisas tinham sucesso ou não. E depois nós adicionamos um campo aqui ao nosso template Create Customer para mostrar a mensagem de erro ou de sucesso, mostrar qual é que é a cidade correspondente ao código postal caso haja sucesso, ou uma mensagem de erro caso haja insucesso. Então, para fazer isso, o que é que podemos fazer? Primeiro que tudo, vamos aqui adicionar uma regra uma regra de uma rota ao app.js. Portanto, vamos aqui ao app.js e adicionamos então aqui a regra. Não é? Portanto, temos aqui o postal description :code. O que é que isto faz? Isto faz um caminho que faz match com get /postal description e tudo o que é que quer que venha aqui à frente, neste caso, por exemplo, pode ser este código postal, vai estar disponível depois numa variável dentro do request handler. Agora falta também, claro, virmos ao createCustomer.hbs adicionar este campo. Portanto, vamos aqui ao createCustomer.hbs e adicionamos este campo por baixo do input. Não é? Este campo vai ser aqui um span, portanto, isto é uma tag vazia, vamos dizer assim, onde vamos introduzir o resultado do sucesso ou não sucesso do código postal, do pedido do código postal. Depois vamos também introduzir aqui uma script no nosso main HBS, porque vamos querer executar este código que faz então os pedidos ao servidor. E como nós ainda não criamos a pasta scripts dentro do www, não é os scripts do request handlers, vamos então vir aqui ao www, new folder, scripts, e criar o fecheiro postal code ajax.js. Está aqui o fecheiro, depois já preenchemos, ele neste momento já está a ser importado, depois já preenchemos com mais informação. Agora, no request handlers, vamos ter que adicionar mais algumas coisas. Temos aqui o request handlers, vamos ter que adicionar aqui informações para podermos ligar à base de dados.
vamos fazer então o require do módulo do MySQL, que já está instalado, e das opções de conexão ao servidor. Portanto, em princípio, o vosso servidor vai estar a correr no localhost. O utilizador, por exemplo, no meu caso, é o root e a password é vazia. Vocês têm que ver o que é que vocês têm. Também devem ter isto semelhante para a cadeira de base de dados. E a base de dados, no meu caso, é PWTP08. Vocês também, se utilizarem o script que é fornecido, eles criam uma base de dados com este nome. E, por acaso, esqueci-me de pôr. Vamos pôr aqui a correr o champ, que é onde vocês podem pôr outra coisa, mas eu tenho a minha base de dados a correr aqui neste programa, que me permite fazer a administração da base de dados aqui no localhost, no phpMyAdmin, e que tem aqui a tal base de dados com a informação toda. Como podem ver, temos aqui muitas linhas no postal code, que são os códigos postais. Depois, vamos então fazer também export vamos também fazer export do postal description, que ainda não foi implementada, que é esta função aqui, que eu vou pôr aqui por baixo. O que é que esta função faz? Que ainda não está terminada, ainda falta ir buscar a execução da query no slide seguinte. Portanto, o que é que ele faz? Ele vai preparar aqui uma mensagem de erro, que é para o caso de haver algum erro, é esta mensagem que é retornada. Verifica que nos parâmetros nós recebemos um código, que se vocês forem a ver é este 2 pontos code. Este 2 pontos code fica disponível no request.params.code. Depois, nós fazemos o request.params.code.split traço, isto porque nós aqui no formulário, se formos ver, nós introduzimos assim tudo numa só string e depois nós queremos separar na primeira metade e na segunda metade. E depois fazemos o map number, quer dizer que nós queremos converter tanto a primeira metade como a segunda metade para um número. Isto é para garantir que o que é que quer que nós introduzimos seja mesmo um número. Pronto, isto é mesmo uma questão de validação adicional. Depois, caso esses valores tenham sido mesmo introduzidos, o PC4 e o PC3, vamos então fazer vamos então fazer uma query select PC alpha, que é porque nós queremos ir buscar o nome da cidade, da tabela postal code, onde o PC4 é igual a qualquer coisa e o PC3 é igual a qualquer coisa. E depois passamos num array com o PC4 e o PC3, quer dizer que isto vai substituir na mesma ordem que aparecem os pontos de interrogação, vai substituir por estas variáveis. Atenção, devem sempre fazer as vossas queries utilizando o MySQL format e não fazerem concatenações de string diretamente, porque senão isto pode causar um problema que, se quiserem, eu depois posso explicar melhor o que é o SQL Injection, que pode tornar a vossa aplicação um desastre para hackers destruírem-vos completamente o site. Portanto, usem sempre isto, por amor de Deus. Depois, criam então, com base nas Connection Options que têm aqui definidas em cima, criam uma conexão, ligam-se à conexão, vão executar a query que é na página, que é no slide seguinte, e fazem connection end. Eu depois posso-vos também explicar, eu ou outro professor, que é possível fazer isto de uma forma mais eficiente, porque aqui vocês estão a perder tempo a criar uma conexão, a utilizá-la e a destruí-la, mas é possível manter sempre a mesma conexão ou uma lista de conexões e estar a reutilizar as conexões, porque é mais eficiente, mas aqui para este exemplo isto serve bem. Portanto, agora a execução da query em si é esta linha que nós vamos colocar aqui no lugar do verde. Então o que isto faz é, se ele faz a connection query desta query que foi preparada, e depois temos uma função que é o callback, porque isto já sabem que isto é tudo assíncrono. Quando a query é finalmente executada, ele vai retornar uma mensagem de erro, caso exista, as linhas e os campos que foram retornados. Este nunca vamos usar. Portanto, caso tenha havido um erro, nós retornamos res.send a mensagem de erro. Caso contrário, caso apenas tenha sido encontrado um resultado, vamos retornar então como resultado
a posição 0 da query, porque só tem lá uma resposta, e vai ter lá o ponto PC alpha, que é o nome da cidade correspondente ao código postal. Caso contrário, não era suposto haver mais que um código postal não era suposto na base de dados encontrarmos mais do que uma linha para um dado código postal, então nesse caso retornamos uma mensagem de erro, fazemos o RESEND error message. Também onde reparar que também enviamos uma error message caso não esteja disponível o PC4 ou o PC3, e caso também não exista o request.parameters code, também retorna uma mensagem de erro. Portanto, se nós agora fazemos aqui reload à página, vamos lançar de novo o site com este novo código. Se vocês agora fizerem aqui o postal description e introduzirem um código postal, vão reparar que, viram, eu pus aqui barra postal description barra 2910-540 dá Setúbal, ou outro número qualquer, 530, também é Setúbal. Pronto, se eu puser outro, acho que há um que é 999, não sei, 99, não. Aqui já vai dar localidade inexistente, porque não existe nenhuma com este código postal. Se eu passar uma coisa vazia, não é? Ele não encontra esta rota, porque a rota postal description tem que ter qualquer coisa à frente. Portanto, se passar assim SSS, também ele não consegue fazer a conversão, nem a extração dos códigos postais, também diz localidade inexistente. Pronto, e agora nós queremos usar esta URL que retorna esta informação dentro do nosso site. E para isso o que é que fazemos? Vamos aqui adicionar este código ao nosso fecheiro, Postal Code Ajax, que está a ser importado aqui no main HBS. Vamos aqui colar isto. O que é que isto faz, ainda antes de passar para o próximo? Isto, quando fazem o window.onload, no window.onload, ele vai vai executar esta função que está aqui, porque isto basicamente é nós falámos logo nas primeiras aulas, isto é uma if, um immediately invoked function expression. Eu estou a definir uma função dentro destes parênteses, que é uma função que eu logo a seguir a executo. Dentro desta função, o que é que eu tenho? Tenho uma função que é o onChangePostalCode, que ainda vamos ter que implementar, e tenho uma outra função que é retornada quando eu executo esta função de fora. E esta função vai ser a função que fica associada ao window.onload. E esta função, o que é que faz? Quando o window.onload é concluído, portanto, basicamente, quando toda a página está carregada, ele vai fazer document.getElementById postalcode, que se forem ver aqui é este input, vai buscar este input e adiciona-lhe ao evento onChange. O onChange basicamente é quando eu tenho aqui o formulário, é quando eu altero aqui alguma coisa e saio, portanto, quando eu, por exemplo, estou a mexê-lo e mudo para outro, portanto, ele despoleta esse evento que é o onChange. Portanto, quando faço o onChange, ele vai executar esta outra função que está aqui. Pronto. Esta outra função que está aqui vai ser então implementada no próximo slide, que é este bocado que está aqui, que vai fazer o quê? Vai buscar o getElementById postal description, que se forem ver é este outro span com um ID que nós pusemos aqui por baixo. Depois vai if this value, reparem, como isto está a ser executado no contexto do getElementById postal code, é como se eu estivesse a adicionar o onChangePostalCode como um método do objeto do elemento postal code. Portanto, eu vou fazer this.value, é como se eu fizesse document.getElementById postalcode.value. Portanto, o value é o valor que foi introduzido aqui no código postal. Portanto, se existe lá algum valor, eu vou preparar a URL barra postal-description barra mais o valor, que é para ficar aqui à frente o valor do código postal. Preparo o XML HTTP request nesta variável. Faço xhr.open get, a dizer que é um pedido get, digo que vou fazer o pedido para esta URL e vou dizer que é um pedido assíncrono.
Depois a seguir, prepara então o nosso callback do onReadyStateChange, em que eu faço xhr.onReadyStateChange igual a uma determinada função. Esta é uma determinada função que, quando o readyState é igual a 4, como eu já expliquei, o readyState são os vários estados pelos quais o pedido passa ao longo do tempo, ou seja, quando o pedido está finalizado, porque este onReadyStateChange vai ser chamado quando o pedido é feito, sempre que existe uma alteração do estado do pedido, ele vai ser chamado. Portanto, ele pode ser chamado, por exemplo, quando ele passa do 0 para 1, do 1 para 2, do 3 para 4. Mas vocês só vos interessa processar o pedido quando chega ao 4. Portanto, verificam aqui if this.readyState igual a 4, igual a 4, e se o status for 200, quer dizer que foi bem sucedido, vocês só querem processar se for bem sucedido, então vão buscar o document.getElementById postal description e dizem que o seu text content vai ser igual à resposta, ao response text que veio do servidor. E, na realidade, o momento, portanto, isto foi só o callback, a definição do callback, o momento em que o pedido é feito é só aqui, quando vocês fazem xhr.send. Só neste preciso momento é que o pedido é feito ao servidor. E, pronto, deveria funcionar, mas não está a funcionar porque, mais uma vez, temos problemas. Copy-paste de código disto, do script, deu problemas. Não sei se basta limpar isto. Como podem ver, estou aqui, tem um problema, não vê? Isto não está a ser reconhecido como um script certo. Portanto, vamos então fazer nós de novo script source. Introduzir aqui nós o /scripts /postal code -ajax.js aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Quando eu agora faço refresh, isto já está certo. E aí, se eu escrever aqui 720, por exemplo, ou 540, dá Setúbal. Se escrever uma coisa que não existe, ele dá a localidade inexistente. Estão a ver a ideia. Por exemplo, aqui este 2914-508 também é Setúbal, aparentemente. Se fizerem outro que não existe, dá a localidade inexistente. Portanto, desta maneira nós apenas estamos a comunicar texto, mas pode-se utilizar outras formas, como eu já disse, para comunicar estruturas de dados mais complexas, desde que isto possa ser facilmente convertente para string. Portanto, uma primeira abordagem foi usar o XML para fazer essa comunicação, mas nós podemos usar outras formas de comunicação. Por exemplo, uma delas é o JSON, que vocês já devem ter falado, já falámos assim por alto noutras aulas, e tem aqui informação sobre a norma do que é JSON. JSON quer dizer JavaScript Object Notation, é muito parecida à notação literal dos objetos em JavaScript. E depois aqui uns slides mais abaixo, pelos quais eu não vou passar, tem alguma informação adicional para quem esteja curioso. E a ideia é que se nós quisermos retornar um valor em JSON do servidor, o próprio Express já tem um método que vocês aqui no Request Handler, em vez de fazerem res.send, o send manda texto, vocês fizerem res.json e puserem aqui um objeto, ele automaticamente vai fazer o json.stringify do objeto, converte-o para string, muda o cabeçalho daquilo que vocês estão a enviar para content type application JSON e envia o objeto em formato JSON. E pronto, nós aqui neste exemplo do código postal estamos a passar, a única coisa que nos estava a interessar era o nome da cidade, mas quase sempre vocês vão querer informações um pouco mais complexas e um pouco mais estruturadas. Portanto, faz sentido do lado do servidor, que também é JavaScript, ir buscar informação à base de dados ou fazer uma certa operação e construir um objeto complexo ou um array de objetos complexos e enviar essa informação em JSON para o cliente. Vem em formato JSON e depois o cliente, como também é JavaScript, pode simplesmente, portanto, depois do cliente ter feito stringify, o cliente pode fazer o parse do objeto de volta para JavaScript e pode interpretá-lo facilmente. E portanto aqui vamos fazer um exemplo muito básico. Aqui a ideia é que, por exemplo,
quando nós estamos aqui a tratar do postal code, em vez de estarmos apenas a guardar o nome do código postal, aqui o 2914.508, em vez de guardarmos esse código, verificamos se ele é válido, e quando eu agora fizesse gravar, voltávamos a submeter o 2914.508 para o servidor, e o servidor ia ter que novamente verificar o código e ir buscar qual é que era o ID do código, não é? Porque se vocês forem ver aqui na base de dados, cada um destes códigos tem um ID. A ideia era que a nossa resposta, além de vir com a postal description a dizer Setúbal, viesse também a dizer qual é que era o ID correspondente àquele código postal. Assim, nós guardávamos esse ID dentro aqui da página do formulário, e quando nós o submetíamos, já ia o ID associado e o servidor apenas processava aquele ID e já não tinha que voltar a pesquisar a tabela dos códigos postais. Por isso vamos ter que fazer aqui mais algumas alterações, nomeadamente na query que nós estamos a utilizar. Em vez de irmos buscar o PC Alpha, vamos alterar a query para que faça aqui um pedido um pouco mais complexo. O que é que este pedido vai fazer? Vai buscar o ID e chamar-lhe internal code, vai buscar-lhe o PC Alpha e chamar-lhe postal description, e a partir da tabela da base de dados postal code, onde o PC4 é igual ao PC4, o PC3 é igual ao PC3. Fazemos a query na mesma, só que depois, em vez de retornarmos apenas o PC alpha da row, vamos retornar a row inteira, que em princípio as duas propriedades que a row vai ter vai ser o internal code e o postal description. Portanto, vai corresponder aqui a esta estrutura que nós queremos que seja o que é retornado. Depois, além disso, vamos alterar a error message. Error message, em vez de ser uma string, vai ser algo que tem esta estrutura, um internal code vazio, e a postal description vai ser então a localidade inexistente. E a partir daí, pronto, e aqui também, além de mudarmos aqui o rows para 0, quando queremos que isto vá em JSON, dizemos aqui JSON, não é? A mensagem de erro também passou a ser JSON, dizemos aqui JSON. Aqui também passou a ser JSON, JSON. Portanto, substituímos os centros todos por JSON. Porque a partir de agora, quer seja erro, quer seja a resposta correta, é sempre JSON. E nesse caso, se eu agora executar aqui a página e for aqui ao localhost 8081 e pesquisar aqui um código postal, estão a ver que vem neste formato. Isto vem assim porque está assim nesta maneira tão bonita, porque o Firefox automaticamente detecta que é JSON e cria isto. Se fizerem no Chrome, ele mostra-vos só assim o JSON, mas pronto, vem assim este JSON, que é este formato que nós queremos. Depois, e pronto, eu não cheguei a experimentar, mas se for um código postal inexistente, vem assim, não é? Portanto, internal code, localidade inexistente. Depois, temos que adicionar mais um campo ao código postal, aqui à linha da tabela, que é este aqui, o internal code, que estou com um bocado de receio que isto dê mal por causa do copy-paste, mas, portanto, vamos fazer à mão. Portanto, vamos ter que adicionar aqui, isto vai ser o input que vai estar escondido, porque nós não queremos mostrar ao utilizador qual é que é o internal code. Portanto, usamos só para que depois seja enviado quando o formulário é submetido. Nós podemos criar campos escondidos de input usando o tipo hidden de input. Pronto, criamos aqui este input hidden. E depois alteramos aqui um pouco a função do Ajax. Aqui o postal code Ajax, o que é que vamos adicionar? Vamos passar sempre que isto é executado, uma das coisas que também já estávamos a fazer antes é que limpamos aqui este campo, não é? Portanto, isto continuamos a fazer. Limpamos aqui o postal description. Limpamos também o internal code, porque como nós estamos a fazer um pedido, nós estamos à espera da informação de qual é que é o internal code e qual é a postal description. Quando existe uma alteração deste campo, já não queremos saber dos valores que lá estavam antes. Queremos os novos que vamos receber do servidor.
Portanto, mantemos tudo igual e apenas aqui as partes que estão a ver que são alteradas. Vamos dizer que agora queremos uma resposta que venha no tipo JSON, portanto adicionamos aqui este xhr.response-type JSON e depois alteramos aqui esta parte. Basicamente o que fazemos é, como agora vem em JSON, como agora sabemos que a nossa resposta vem em JSON, quando fazemos xhr.response, por termos posto aqui response type JSON, se não tivéssemos posto nada, vocês faziam xhr.response e estava lá texto que representava o objeto JSON, mas não conseguiam aceder às propriedades do objeto JSON sem usarem, por exemplo, fazerem JSON, podiam fazer isto manualmente, JSON parse xhr response e depois fazerem assim. Pronto, isto dava caso não tivessem posto isto assim. Mas como puseram lá o response type JSON e o que realmente o servidor está a mandar é JSON, ele automaticamente vai aplicar o JSON parse ao que vem retornar do servidor e o response passa a representar o objeto em JSON. Portanto, ao fazerem xhr.response, tem lá o objeto em JSON e podem fazer .internal code e vão buscar o internal code que foi retornado e podem guardá-lo no getElementById internal code. E depois fazem a mesma coisa para o postal description, continuam a fazer com o seu .textContent pode ser igual ao xhr.response.postal description. E se nós fizermos aqui refresh, e agora fizemos 2.910.0.14, que também dá Setúbal, se eu agora vier aqui, vocês podem ver que este que está escondido diz que o seu internal code é 301.891 e o seu pronto, e o postal code, não é? Lá está, é o Setúbal. Portanto, funciona. Tal como vocês também podem ver aqui neste exemplo, não é? Também se for um código inexistente, aqui o internal code fica vazio. Depois, e isto conclui o exemplo em si sobre Ajax. Depois, aqui a última coisa que eu queria falar convosco hoje era sobre o REST. O REST é uma forma de estruturar no vosso servidor o acesso às vossas entidades que estão, por exemplo, guardadas numa base de dados ou noutro formato qualquer, utilizando uma metodologia que é o REST, como eu já disse, que representa Representational State Transfer. Isto foi começado a ser inventado no ano 2000 e a ideia é, utilizando os verbos HTTP e uma série de padrões de URLs ou de caminhos no servidor, representar o acesso aos dados. Então, por exemplo, aos dados, aceder às várias operações que podem ser feitas sobre uma entidade. Por exemplo, no caso do normal, uma entidade, o que é que nós podemos fazer sobre ela? Podemos criar uma nova entidade, podemos lê-la ou ir buscá-la, fazendo o read ou retrieve. Portanto, temos o create, o read ou retrieve, o update, que é a atualização, o delete ou destroy. Daí chamarmos estas 4 operações básicas o CRUD. Portanto, vocês quase sempre podem ter depois outras operações extras sobre as aplicações, mas o CRUD vocês vão querer sempre implementar. O create, o retrieve, o update e o delete. E se nós formos ver, mais ou menos em SQL, o create é o correspondente ao insert, o read e o retrieve é o equivalente ao select, e o update é o equivalente ao update e o delete destroy é o equivalente ao delete. Portanto, a ideia é que nós, a partir do cliente, normalmente o browser ou outro cliente que utilize esta metodologia REST, possa consumir os dados que estão guardados num servidor através desta API que dá acesso, por exemplo, a uma base de dados que está por trás. Porque nós não queremos que o cliente faça diretamente queries à base de dados, como é óbvio. Isso seria uma desgraça. Então, se nós pensarmos os vários métodos HTTP que nós demos na aula sobre HTTP, também fazem um match mais ou menos perfeito com isto. Portanto, o create, que corresponde ao comando insert, corresponde ao post. E atenção que como vocês estão a fazer um insert, e a criar uma nova entidade, se vocês executarem o mesmo pedido várias vezes, vão estar sempre a criar uma nova entidade
usando, claro, os mesmos dados, mas vão estar sempre a criar uma nova entidade. Este tipo de pedidos, tal como nós vimos na aula do HTTP, não é safe nem idempotente, porque cada vez que nós executamos vamos estar então a criar novos dados. Depois temos o read ou retrieve, que corresponde ao select ou ao get. Este aqui já vamos poder executá-lo vezes sem conta, que não vai fazer novas alterações na base de dados. Portanto, vão simplesmente ir buscar a informação que lá está, que caso não tenha havido uma alteração, vai ser sempre a mesma. Depois, o put, na sua versão tradicional, em que vocês enviam toda a informação e substituem toda a informação que existe sobre a entidade na base de dados, também este é indepotente, porque vocês podem executá-lo 10 vezes, que o resultado que vai ficar no servidor é sempre a mesma. Se vocês substituírem uma entidade 10 vezes, é a mesma coisa que substituírem apenas uma vez. Tirando que vão estar a gastar recursos de forma parva e a fazer um desperdício, o resultado é sempre o mesmo. O delete também vai fazer, vocês vão fazer o delete a uma entidade, por exemplo, utilizando o seu ID. Se depois voltarem a fazer delete, uma coisa que pode acontecer é dizer que a entidade já não existe, portanto não faz também grande diferença. Mas pronto, lá está. O create corresponde ao insert no SQL, corresponde ao post. O read, retrieve corresponde ao select, corresponde ao get. O update corresponde ao update, corresponde ao put. O delete corresponde ao delete, corresponde ao delete. Depois, existem outras pequenas variantes que vocês também podem pensar. Por exemplo, o patch é muito utilizado como uma alternativa ao put. Por exemplo, imaginemos que vocês têm uma entidade pessoa que só tem, por exemplo, o nome e a idade. Se vocês fizerem put e substituírem o nome e a idade, estão a substituir toda a entidade. Isso é um put. Mas se quiserem só atualizar a idade da pessoa sem indicarem, sem alterar o nome, vocês podem enviar só a idade. E aí seria um patch. Atenção, que quando isto acontece já deixa de ser indepotente, porque não quer dizer que, entretanto, se vocês fizerem uma alteração à idade e outra pessoa fizer alteração ao nome, de forma independente e de forma intercalar, não quer dizer que o estado a que vocês chegam ao fim de umas quantas repetições desse tipo de pedidos já não seja exatamente o mesmo como se tivessem feito o put, que substitui toda a informação vezes e vezes sem conta. Mas pronto, a ideia que é importante perceberem é que o patch é uma outra alternativa que às vezes também se implementa, que permite substituir apenas uma parte parcelar, uma parte da informação, em vez de substituir toda a informação que está na base de dados sobre aquela entidade. Enquanto que o put normalmente significa substituir toda a informação sobre a entidade. Depois, às vezes, também se usa o head para ir buscar só informação sobre cabeçalhos, mas tipicamente vocês o que têm é o post, o get, o put e o delete. Eu, pelo menos hoje em dia, vejo também muitas vezes o patch. Os outros métodos, normalmente, do HTTP não necessitam. Por isso é que estes são os mais importantes para vocês conhecerem. Estes 4, talvez o quinto, o patch. E, normalmente, esta metodologia depois também segue um padrão do URL, em que, normalmente, fazem barra, o nome da entidade, barra, a chave primária. Por exemplo, se vocês querem buscar informação sobre o primeiro, sobre um customer que tem o ID 1, vocês fazem barra customers, barra 1, vão buscar o customer que tem o ID 1. Se vocês querem substituir todos os dados do customer 1, vocês fazem um pedido put para o barra customers, barra 1 e enviam no body do vosso pedido a informação que é suposto substituir a informação que existe sobre o customer 1. Portanto, existe estes caminhos. No entanto, por exemplo, quando metem só barra customers sem porem nada, sem porem a chave à frente, então aí normalmente significa que estão a fazer uma manipulação que controla toda a base de dados. Isto normalmente o barra customers sem a chave, por exemplo, se quiserem fazer delete, normalmente fazem delete barra customers barra 1, quer dizer, querem apagar o customer 1. Se quiserem fazer o editar, como eu disse, também podem fazer o put para o customers barra 1. Se quiserem fazer o get, também fazem o get do barra customers barra 1 para irem buscar informação só sobre o customers com o ID 1. Mas se quiserem, por exemplo, fazer a listagem de todos os customers, quiserem ir buscar uma lista de customers, aí fazem só barra customers e vão buscar todos os customers.
Ou podem, por exemplo, fazer, também normalmente é possível também fazer /customers e passarem parâmetros como /customers, ponto de interrogação, name igual a Ana, em que aí estão a dizer que vocês só querem os customers que têm o nome Ana, portanto fazem um selecting, fazem essa filtragem. Ou customers, ponto de interrogação, name igual a Ana e postal description igual a Lisboa. Querem as pessoas que têm o nome Ana e cujo a sua localidade é Lisboa. Portanto, tem essa ideia. Outra hipótese, às vezes, é fazer /customers, ponto de interrogação, ID igual a 1. Cá de ser o equivalente a fazer o /customers /1. Normalmente não é muito utilizado porque temos esta outra alternativa mais standard. Mas, por exemplo, se vocês quiserem fazer um post para criar um novo cliente, como vocês não sabem o ID, não vão fazer /customers /2 e o post com os novos dados para aquele cliente. Não, aí vão fazer /customers, então porque é uma operação sobre toda a coleção, a dizer, a esta coleção desta entidade customers, vou estar a querer adicionar um novo elemento, uma nova linha na minha tabela, se pensarem em SQL, que vai ser adicionado à tabela customers, portanto vou fazer o pedido post /customers e envio os dados que querem enviar do customer. Depois, portanto, que lá está, é o que eu tenho aqui a explicar nesta tabela. Por exemplo, se eu fizer get do /customers, vai devolver todos os clientes. Se eu fizer get só do /customers 1, vai devolver só o cliente com o ID 1. Se eu fizer put do /customers, isto não é muito comum, não é tão comum utilizar, mas posso fazer um put que substitui todos os clientes que existem na base de dados pelos aqueles que eu envio neste put. Se eu fizer um put do /customers /1, substitui apenas o cliente com o ID 1. O patch também normalmente não é utilizado para substituir a informação parcelar de toda a coleção, mas pode, por exemplo, fazer um patch do /customers /1 para substituir apenas a parte da informação de um dado customer. O post, quando eu faço um post em /customers, cria então um novo cliente com a informação enviada no corpo da mensagem, como eu estava a explicar. Normalmente não é utilizado juntamente com o ID, porque logo como está, não faz sentido estar a criar um novo cliente e indicar-lhe o ID, porque o ID normalmente é gerado automaticamente pela base de dados. E claro, se fizer um delete /customers, também é uma coisa que nem sempre se permite na nossa API, porque aí permite, por exemplo, eu apagar todos os clientes de uma vez, o que pode ser um bocado perigoso, mas caso faça sentido no contexto da nossa aplicação, um delete ao /customers apaga tudo que está nessa entidade ou nessa tabela. Se fizer um delete a /customers /1, então faz o apagar apenas o cliente com o ID 1. Pronto, e a ideia deste que nós temos aqui no REST, aqui para a cadeira, é ligado ao Express, que pode ter os routes, quando vocês fazem o router.get, o router.post, o .put, o .delete e até o .patch, vocês podem construir então uma API utilizando estes caminhos, não é? E até como vocês já viram aqui no WebGS, podem pôr, por exemplo, podem pôr aqui parâmetros que podem ser os IDs estes IDs como dos customers, não é? E vocês podem então manipular e criar a vossa API que conforma a esta metodologia REST. E no geral preferimos utilizar as mensagens em formato JSON porque além de serem mais compactas e fáceis de manipular do que, por exemplo, o XML, como nós até estamos a utilizar JavaScript do lado do servidor e JavaScript do lado do cliente, é super fácil de manipular JSON porque o JSON é uma parte nativa quase faz parte mesmo do JavaScript. Enquanto noutras linguagens temos que usar bibliotecas. Mas mesmo noutras linguagens é muito comum usar o JSON porque é um formato fácil, não é? Tem basicamente um dicionário e listas com arrays, etc., com aquele formato que vocês já têm visto. É uma maneira fácil de estruturar e manipular a informação. Depois, a partir do elemento form, normalmente nós só podemos aceder aos verbos get e post. Por isso, normalmente, a implementação da metodologia REST nas vossas aplicações Single Page Application e nas aplicações que vocês façam, normalmente tem que ser realizada através da AJAX, utilizando o XML HTTP Request. No entanto, por exemplo, para testarem
operações GET, podem testá-las diretamente no browser, como por exemplo nós estávamos aqui a testar o Postal Description e ir buscar o Postal Code, é fácil fazer diretamente no browser. Se precisarem de fazer testes de outros pedidos mais complexos, podem utilizar, por exemplo, aqui o Postman, que é uma aplicação que vocês podem instalar. Se depois quiserem, posso explicar melhor, que explica bastante bem como é que é muito fácil depois simular pedidos dos vários tipos do post, put, delete, get, patch, etc. Pronto, aqui a ideia é então que vocês estruturem o vosso pensamento da aplicação em quais é que são as entidades que vocês necessitam e para criar os caminhos e os verbos que estão associados a essas entidades e seguindo assim então uma metodologia mais próxima da orientação dos objetos e menos das formas procedimentais de criarem várias páginas estáticas ou criadas dinamicamente em que vocês fazem formulários, etc. Para manipular os dados, mas sim manipular os dados utilizando então o Ajax e o REST para as vossas aplicações. E normalmente quando temos uma aplicação que segue esta metodologia REST, chamamos então um RESTful, portanto, ou seja, o REST é a metodologia e algo que implementa essa metodologia por completo é então RESTful. Pronto, e no geral foram estes os tópicos que nós demos. Tenho aqui mais alguns slides extra com informação de algumas curiosidades que vocês possam ter, que eu depois vou disponibilizar, mas aquilo que é importante vocês saberem são aqui estas partes. Espero que tenham gostado. Até à próxima.